Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso papo é sobre desvendar aquele mundo que parece super complexo dos rankings de periódicos acadêmicos. A gente vai pegar todos aqueles números, aquelas métricas que às vezes assustam e transformar em algo prático, uma ferramenta de verdade para a carreira de quem pesquisa. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com a missão, depois mergulha no placar de prestígio, entende o perfil do periódico, fala sobre como publicar e no final monta um kit de ferramentas prático. A ideia é usar um exemplo real para tudo isso fazer sentido. E aqui está a grande questão, né? Existe uma pressão enorme para publicar no lugar certo. Mas e se a gente pudesse entender a lógica por trás desses rankings? Tomar decisões com mais estratégia, com mais confiança, pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Para a gente conseguir entender isso na prática, vamos focar em um periódico específico. O nosso estudo de caso vai ser o International Journal of Lifelong Education. É através dele que a gente vai decifrar esses conceitos todos da publicação acadêmica. A nossa meta aqui é bem clara, na verdade. Ao final desta análise, aqueles números que talvez parecessem meio intimidadores vão virar aliados, uma ferramenta que vai poder ser usada para avaliar qualquer periódico no futuro. Bom, e agora a coisa começa a ficar interessante. Como é que se mede prestígio acadêmico? Vamos começar logo pelas métricas mais conhecidas e muitas vezes as mais mal interpretadas. É hora de entender o que esses números realmente significam. Quem é do meio acadêmico com certeza já ouviu falar dele. O fator de impacto é quase uma celebridade, né? Um número que muita gente persegue. Mas o que ele significa de verdade? E tá aí o número do nosso periódico, 1.9. Parece um número simples, isolado, mas por trás dele existe toda uma história, uma metodologia que a gente precisa entender para dar sentido a ele. Basicamente, o fator de impacto mede a frequência com que os artigos de um periódico são citados por outras pesquisas. É como se ele medisse o tamanho da conversa que aquele periódico consegue gerar na comunidade científica. Quanto maior o número, mais ele está sendo citado, mais ele está no centro do debate. E essa métrica não surgiu do nada. Ela tem história. Foi criada lá em 1975 por Eugene Garfield. Com o tempo, passou por diferentes donos, até que hoje é publicada pela Clarivate, o que dá a ela um peso e uma credibilidade enorme no mercado. Mas atenção, o fator de impacto não joga sozinho. Existe também o SJR, e a diferença entre eles é fundamental. Pensa assim, o fator de impacto conta o número de citações. Ponto. Já o SJR é mais sofisticado. Ele olha de onde veio a citação. Exatamente isso. O ponto-chave é esse. Uma citação vinda de um periódico super prestigiado, tipo um medalhão da área, tem um peso muito maior no cálculo do SJR do que uma citação de um periódico menos conhecido. Ou seja, o SJR mede influência, não só volume. E voltando para o nosso caso, o SJR do International Journal of Lifelong Education é de 0,531. Agora a gente já sabe que esse número não reflete só quantas vezes o periódico é citado, mas também a importância de quem o cita. Para visualizar melhor onde o nosso periódico se encaixa, existe o sistema de Quartis. Ele basicamente pega todos os periódicos de uma área e divide em 4 grupos. O Q1 é o filé mignon, os 25% do topo. O Q2 vem logo em seguida e assim por diante. Então, o nosso periódico de estudo de caso está no Q2. Isso quer dizer que ele faz parte do segundo grupo de maior prestígio, figurando ali entre os 50% melhores da sua área. Viu como isso dá um contexto muito mais rico do que só olhar um número solto? Mas não é só de nota que vive um periódico, né? Vamos olhar mais a fundo, para os detalhes. Porque o perfil completo de um periódico diz muito sobre quem ele quer alcançar, qual o seu alcance e, principalmente, se ele é o lugar certo para uma pesquisa específica. Olha só essa ficha técnica. A editora, Routledge, é super conhecida e respeitada. O escopo é focado em ciências sociais, o que já direciona o público. Aí temos outras métricas como o índice H e o CIT-Score, que também medem influência. E o ISSN, que é como se fosse o RG do periódico, a sua identidade única. Agora, uma palavra-chave aqui, indexado. Um periódico ser indexado significa que ele passou por um rigoroso processo de avaliação e foi aceito em uma base de dados importante. Na prática, um selo de qualidade. E mais, garante que as pesquisas publicadas ali sejam encontradas por outros pesquisadores no mundo todo. E olha só, o nosso periódico está super bem acompanhado. Ele está indexado em gigantes como Scopus e Web of Science. Isso é uma confirmação da sua legitimidade e da sua visibilidade na comunidade acadêmica global. É um sinal bem forte. Certo, já dissecamos o periódico. Agora vamos virar a chave.
Como se passa de leitor de pesquisa para um autor publicado? Toda essa análise que a gente fez já dá umas pistas bem importantes sobre isso. Olha, não tem fórmula mágica, mas existe um caminho, um processo. Tudo começa com um problema de pesquisa que seja relevante, forte e uma solução que seja clara. A partir daí, é um trabalho meticuloso de cuidar do design do artigo, de escrever uma seção de resultados que seja uau e de prestar muita atenção aos detalhes, como as referências. Cada passo desse constrói um manuscrito com chance real de publicação. E agora vamos juntar tudo isso. O que a gente pode tirar dessa análise toda? A ideia é transformar o que aprendemos aqui em um kit de ferramentas, um método que pode ser aplicado para avaliar qualquer outro periódico que aparecer pela frente. Pensa nisso como um checklist de bolso. Primeiro, conferir as métricas principais, fator de impacto e SJR. Segundo, entender em qual quartil ele está. Terceiro, confirmar se é indexado e onde. Quarto, analisar se a editora e o escopo conversam com a pesquisa. E quinto, claro, ler as diretrizes de submissão. Com esses 5 pontos, a decisão fica muito mais informada. E o ponto principal é esse, sabe? O objetivo aqui não era só esgotar um periódico, mas sim dar a confiança e o método para que qualquer pesquisador ou pesquisadora possa fazer essa análise por conta própria. É um conhecimento que fica. Porque no fim das contas, as métricas são só uma parte da história. Elas ajudam a posicionar uma pesquisa no grande mapa do conhecimento. Mas a pergunta que realmente importa, a mais fundamental, continua sendo sobre a força da ideia, sobre a história que aquela pesquisa tem para contar ao mundo. E vale muito a pena pensar nisso.